Fala galera, professor Lucas Luiz na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou dar dicas de reta final. O que eu faria no seu lugar para aproveitar da melhor forma possível os últimos dias e como me manter no equilíbrio. Nesse vídeo eu vou dar exemplos na prática de como eu fiz e deram errado e coisas as quais eu fiz na reta final que fizeram mudar totalmente meu jogo. Então fica até o final que tem dicas que podem transformar os seus resultados na prova que faltam poucos dias para chegar. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, o primeiro ponto que a gente vai conversar aqui é sobre controle emocional. É muito normal que as pessoas percam esse controle durante a realização da prova e esses últimos dias. Tem gente que acaba ficando descompensada, acaba não controlando a ansiedade, muito nervosa e aquilo vem acumulando. Então, se você está passando por isso, eu já passei e consegui vencer. Então, fica tranquilo que você também vai conseguir passar por isso. Então, só para vocês terem noção, eu fiz alguns processos seletivos, Fiz para a Universidade Federal aqui do meu estado, depois fiz concurso da Petrobras. E nesses primeiros processos seletivos, algo em comum acontecia. Eu ia para essa prova, estudava, mas não estudava da forma correta, não tinha estratégia de prova, então eu chegava para fazer, abria o caderno, ia começando pelas questões que eu não deveria, sem pensar a forma como que deveria fazer, e ia começando a ficar cada vez mais nervoso. Esse nervosismo, ele tem o poder de te paralisar. Tem muitos estudantes que começam a prova e ficam completamente paralisados. Vou dar um exemplo para vocês. Há 3, 4 meses, eu vi alunos fazendo a prova da Transpetro que veio com um nível de dificuldade um pouco mais alto, simplesmente não conseguiram manter o controle. Vários que tinham se preparado muito bem não conseguiram apresentar o que de fato deveriam, o que estavam prontos para realizar. E isso dá margem para um colega que sabe como controlar esses gatilhos de prova, vai ter mais tranquilidade e acertar mais questões do que esse que estava muito mais bem preparado. Então, o controle emocional, ele muda completamente o jogo e quem está numa condição dessa precisa saber lidar com isso. Outro exemplo legal é a questão de um esportista. Se você acompanha futebol ou outros esportes, você vai perceber que tem determinados atletas que têm um talento melhor em jogar em condições extremas. Aquele cara é o cara do jogo. Então, por quê? Porque ele consegue controlar as variáveis e não comprometer o rendimento. E você precisa fazer exatamente isso. Então, o que eu utilizava de diferente? No primeiro, os erros estavam relacionados à estratégia mal elaborada, nervosismo, não controlar minhas emoções, não saber o momento de, por exemplo, de sair, tomar uma água, comer alguma coisa e voltar. Então, eu não tinha isso organizado, eu não tinha uma saída para cada um desses momentos. Aí vamos lá, colocando na prática. Meu primeiro processo seletivo para a Escola Federal aqui do meu estado, eu caí. Nesse segundo processo seletivo que eu fui aprovado, um detalhe muito significativo aconteceu, que foi exatamente o seguinte. Eu vinha fazendo a prova, e eu travei em uma questão de matemática, que era uma questão, lembro como se fosse hoje, tinha um triângulo, equilátero, tinha alguns cálculos para acontecer na conta e eu tinha travado. Eu fiquei viciado no erro, eu já tinha tentado realizar e apagado 3 vezes. Então estava ali tentando solucionar e não conseguia, tentando solucionar e não conseguia e não entendia qual era o ponto que eu havia errado que estava induzindo ao erro da questão. E naquele momento eu resolvo pausar, ir ao banheiro e beber água, comi uma fruta e conseguir oxigenar meu cérebro. Então, primeiro ponto. Então, se você quer manter o controle emocional, se em algum momento dessa prova você estiver travado, primeira observação, tente sair, beber água, oxigenar, respirar e voltar. Essa é uma saída que funciona em muitos casos. E também vai te ajudar a controlar o seu emocional. Isso é um fato. O segundo ponto, que também tem muita relação com esse segundo edital que eu realizei, é a parte com qual eu começava a prova. Então, eu sempre tive mais facilidade em matemática e diferente da outra prova que eu tomei bomba, em vez de começar com português, comecei por matemática, ganhei confiança mesmo travando essa questão, eu já vinha fazendo questões corretas a algumas questões anteriores que fizeram toda a diferença. Continuando, esses 2 processos seletivos, um que eu obtive revés, depois um que eu obtive êxito, e aí vem os processos seletivos relacionados aos concursos públicos, os quais eu já tinha uma estratégia mais consolidada, sabia como fazer, sabia como abordar, e eu já sabia exatamente quais seriam os passos que eu daria. Então, esses passos eles vão te gerar mais tranquilidade. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é já ter algumas palavras com que eu fale comigo mesmo. Parece que é loucura, mas não é. Se eu, por exemplo, me deparasse com uma prova extremamente mais complicada do que eu estou acostumado, eu gostava de repetir para mim mesmo. Essa condição mais difícil, mais extrema, não é só para mim, é para o todo.
mantenha o controle e faça o seu melhor. Então eu sempre repeti isso para mim exatamente para não deixar a ansiedade me dominar. Por quê? Se eu for pensar, eu não vou conseguir fazer nada, eu vou travar, eu não consigo avançar, eu não vou conseguir mandar bem, você vai se bloquear e vai acontecer a mesma coisa que eu falei com vocês, que aconteceu com vários alunos bem preparados no último Eixo do Transaspecto, que não pode acontecer com você. Se a prova veio difícil, você precisa continuar seguindo a estratégia, não chutar questões, fazer o seu melhor, resolver o máximo de questões que você se identifica para você conseguir garantir mais pontos. Se a nota for cair, não tem problema, vai cair para todo mundo. Houveram editais da Petrobras que o ponto de corte foi 75%, 80%, mas também houveram editais que a nota de corte foi por volta de 60%. Então existe uma variação que está relacionada ao nível de dificuldade. Então se você que está me assistindo conseguir extrair o seu melhor e não se travar, isso vai te dar muita vantagem e você pode, tendo estudado pouco tempo, nessa reta final, se sobressair em relação a candidatos que vêm se preparando há mais tempo. Então, essa parte do controle emocional é essencial. Agora vamos falar sobre os cuidados dessa última semana. Então, essa última semana, cuidado com a sobrecarga. Por quê? A sobrecarga vai te fadigar mentalmente e você vai chegar nessa prova desgastado. Então, recomendações minhas: aeróbicos rápidos, como corrida, natação, períodos curtos que você se exercite exatamente para você poder oxigenar o cérebro, né? Liberar aqueles hormônios relacionados ao esporte que vão te ajudar a relaxar e controlar a saúde mental. Cuidado com exercícios extremos, tá? Te fadiguem muito, exercícios muito intensos, treinos muito intensos, 3, 4, 5 horas de futebol. Cuidado com isso. Essa semana final é a semana do equilíbrio. Essa é a diferença. Você tem que estar extremamente equilibrado para poder render o máximo do que você está preparado. Não cometa excessos nos estudos de prolongar essas rotinas em forma demasiada, estudando de madrugada, não respeitando o seu horário de sono, porque ele faz também toda a diferença na hora da prova. Você precisa estar mais desgastado. Estudos comprovam que pessoas que, por exemplo, dormem 6 horas por noite, 4 horas por noite e 8 horas por noite, aparentam estar na mesma condição. Esses exemplos, as pessoas conseguem apresentar, né, um mesmo nível de descanso, de sensações, mas o que impacta diretamente é o nível de concentração. Então, essas horas podem te custar a concentração necessária para acertar mais questões na prova. E isso muda o jogo. Então, durma bem e tente ser o mais regrado possível na última semana. E além disso, na parte de conteúdo, foca nas questões. Tente simular, faça o máximo de simulados possíveis. Então, se você quer fazer simulados, está nessa reta final. A gente está liberando aqui do acelerador um combo de simulados, vai estar no link da descrição. São 4 simulados, os 2 últimos têm correção comentada. Então, se você tem interesse em fazer simulados que são muito importantes para definir uma boa estratégia e você se colocar à prova, clica no link e faz a aquisição. Esses simulados, gente, eles vão te ajudar a dosar quais pontos da prova você vai explorar, de fazer mais questões ou deixar mais questões em branco. Essa é a virada que você precisa e que o simulado vai te dar essa visão, exatamente porque depois de fazer simulado, observar sua colocação no ranking, ver como você ficou e observar quais foram os blocos que você acertou ou errou mais, você consegue ajustar, de dar um gás leve nessa última semana para tentar melhorar em algum bloco muito deficiente que te custe a sua aprovação e também você desenhar em quais desses blocos você realizará mais questões. Por exemplo, se o seu rendimento é muito maior em português, faça mais em português, resolva mais questões. O rendimento é mais baixo em matemática, deixe mais questões em branco. A mesma coisa nos blocos específicos. Se no bloco 3 você está mandando melhor, faça mais questões do bloco 3 e deixe algumas questões do bloco 2 ou bloco 1, mantendo aquele número que eu falo muito com vocês, entre 80% e 85% da prova sendo realizada. Gente, essa dica ela é fundamental para um bom resultado. Tem que lembrar, prova da Sebrae é muito perigoso realizar todas as questões. Quem não assiste um vídeo como esse, não sabe disso, está muito atrás de você, que sabe que não pode chutar, que chutar pode te custar a sua aprovação. Então, depois de realizar simulados, uma estratégia bem dosada, bem administrada, foque em questões. Então, nessa última semana, você teve tempo de fazer vários simulados, tem mais tempo, você quer focar em algum bloco que você não mandou bem, foque em exercícios. Faça exercícios e só retorne à teoria em casos pontuais de dúvidas, às vezes uma ponta da teoria que você está em dúvida entre 2 conceitos. Foque em entender aquele detalhe, retorne as questões, observe o enunciado, observe as dicas, acompanhe as revisões, que são muitas, tá? São todas focadas em exercícios, mostrando os detalhes da banca, que vão fazer toda a diferença nessa reta final. E galera, vocês ouvindo essas dicas, colocando elas em prática, vocês podem garantir 10, 15, 20 pontos líquidos a mais, que tiram você
de uma não classificação por uma garantia dentro de um cadastro de reserva e uma aprovação, tendo em vista que esse é o maior concurso da história da Petrobras. Então fica ligado, não perde nenhum detalhe. Tamo junto, até o próximo vídeo.